Declaro aberta essa sessão ordinária de número 1576. Convido o vereador Moacir Aishan para efetuar a leitura bíblica. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Estão presentes todos os vereadores nessa sessão e eu vou dispensar a leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores todos têm cópia e se houver alguma retificação, ela ainda pode ser feita. E como não há retificação, vou colocar em votação a ata de número 1575. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Está aprovada por unanimidade. Eu solicito ao diretor que efetue a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 319/2022. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa Igreja Câmara Municipal os seguintes projetos. Projeto de Lei número 083/2022, altera a redação da Lei Municipal número 2901/2017, de 2 de outubro de 2017 e da outras providências. Projeto de Lei número 084/2022, altera a redação do artigo 1º e 2º da Lei Municipal número 2833, de 14 de fevereiro de 2017 e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício 321/2022. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa Igreja Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 085/2022, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o município de Sobradinho, RS e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 331/2022. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa Igreja Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 086/2022, cria o Conselho Municipal de Políticas Cultural de Arroio do Tigre e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício 336/2022. Excelentíssimo senhor presidente, com satisfação cumprimentamos vossa excelência e demais vereadores e na oportunidade vimos por meio desses solicitar apreciação em regime de urgência a votação do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 087/2022, autoriza a contratação emergencial de profissional médico para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 149/2022. A Vossa Excelência, senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: envio de proposições. Prezado senhor, pelo presente encaminho, Vossa Excelência, projeto de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de Lei número 083, 084, 085 e 086/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal.
Ofício número 150/2022. A Vossa Excelência, Senhora Vereadora Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: envio de proposições. Prezado Senhora, pelo presente encaminha a Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 083, 084, 085 e 086/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 025/2022. A Vossa Excelência, Sr. Auri Schneider, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste encaminhar os projetos de lei 083, 084, 085 e 086, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres são favoráveis, estando os projetos acima citados apto à apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Ofício número 025/2022. A Vossa Excelência, o Sr. Auri Schneider, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que veio por meio deste encaminhar os projetos de lei número 083, 084, 085, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres são favoráveis, estando os projetos acima citados apto à apreciação em plenário. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício número 151/2022. A Vossa Excelência, o Senhor Vereador Rogério Mayhofer, Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: envio de proposições. Prezado Senhor, pelo presente encaminha a Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionado para ser analisado e emitido o parecer por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 087/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 152/2022. A Vossa Excelência, Senhora Vereadora Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: envio de proposições. Prezada Senhora, pelo presente encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para ser analisado e emitido o parecer por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 087/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício 026/2022. A Vossa Excelência, o Sr. Auri Schneider, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 087/2022, acompanhado do parecer dessa comissão. Saliento ainda que o referido parecer é favorável, estando o projeto acima citado apto à apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Ofício número 026/2022. A Vossa Excelência, o Sr. Auri Schneider, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 087/2022, acompanhado do parecer dessa comissão. Saliento ainda que o referido parecer é favorável, estando o projeto acima citado apto à apreciação em plenário. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Pedido de providência número 006/2022. A vereadora Adriane Simone Schanzimmer, da bancada do Partido Socialista Brasileiro, integrante da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, conforme dispõe o artigo 134 do Regimento Interno dessa idílica Casa de Leis, apresenta o seguinte pedido de providências, a fim que, após tramitação regimental, seja encaminhada cópia ao Executivo Municipal, propondo que, dentro das possibilidades, seja efetuado a instalação de lixeiras na comunidade de Vila Progresso. Justifica a solicitação tendo em vista a demanda dos moradores da localidade, visando a higienização e organização desta comunidade.
Por fim, solicito o encaminhamento e aproveito o ensejo para desejar votos de elevada estima e apreço. Adriane Simone Chane Zimmer, vereadora PSB. Senhor presidente, eu peço que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei 087/2022. Eu vou encaminhar, então, esse pedido de providência, vereador, da vereadora Adriana, ao Executivo, e colocar em votação o seu pedido de inclusão na ordem do dia ao projeto de lei 87/2022. Quem for favorável à inclusão do projeto 87 na ordem do dia, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Então vamos incluir na ordem do dia de hoje, aprovado por 8 votos favoráveis, o projeto 87/2022. Concedo um intervalo regimental. Reiniciada a sessão, passo a leitura da ordem do dia. Temos na ordem do dia de hoje o projeto de lei 83, o projeto de lei 84, 85, 86 e 87/2022. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa e da justificativa ao projeto de lei 83/2022. Projeto de lei 083/2022 altera a redação da Lei Municipal número 2901/2017, de 2 de outubro de 2017, e da outras providências. Justificativa. Trata-se do projeto de lei que visa restabelecer o parâmetro de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, de forma justa e harmônica. A iniciativa da proposta objetiva é atender às pessoas que não têm condições de arcar com o adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano, que se possui um único imóvel dentro do município, este de valor inferior a 50 salários mínimos. O IPTU é devido pelo proprietário do imóvel titular do seu domínio útil ou ser possuidor a qualquer título, mas em datas situações os proprietários dos imóveis não têm condições de arcar com seus pagamentos em razão de precárias condições econômicas, devendo por isso ser concedida isenção a fim de atribuir a função social ao tributo respeitando os critérios pré-estabelecidos. Atualmente, o benefício já vinha sendo aplicado no âmbito municipal, mas não definia de forma clara os critérios e documentos de que o requerente deveria apresentar. Pelas razões apresentadas, solicitamos aos nobres vereadores que apreciam e aprovem o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 7 de outubro de 2022, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Eu coloco em discussão o referido projeto. Passo a palavra ao relator Carlos Jocely da Silva. Senhor presidente, demais colegas, projeto de lei número 83/2022 altera a redação da Lei Municipal número 2901 de 2017, de 2 de outubro de 2017, e da outras providências. Então, nada mais é, senhor presidente, esse projeto de lei que trata então sobre o IPTU municipal, né, onde tinha 2 critérios, né, na lei antiga, que o primeiro seria que o contribuinte teria que ter abaixo de um salário mínimo, né, para ser isento do imposto. E então, com a mudança na lei, com a alteração na lei, ficaria então isento esse critério do salário mínimo, passando então só o critério do imóvel no valor inferior a 50 salários mínimos. Então, com certeza vai melhorar bastante, né, para o nosso contribuinte, e vai ter mais gente acessando, então, sendo isento, né, de pagamento desse imposto. Basta então que o contribuinte compareça e solicite, né, a isenção do imposto até 30 de novembro, apresentando cópia da carteira de identidade, comprovante de rendimento
de todas as pessoas que residem no imóvel e declaração de não possuir outro imóvel no município. Então, diante do exposto, senhor presidente, eu peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma discussão com relação ao projeto? Vou fazer um comentário sobre ele, sem me licenciar da presidência, se me permitirem. Nós temos, como é sabido, outras possibilidades também de isenção dos impostos, como temos a lei dos aposentados, que é uma lei antiga, uma lei que foi criada no ano de 88, e agora nós tínhamos, pela introdução do nosso Código Tributário novo, pela lei 2901, nós tínhamos justamente essas duas previsões. E como bem disse o relator Carlinhos, a lei não era clara nesse sentido. Então ela tira agora então a exigibilidade de ter que comprovar receber somente um salário mínimo. Então abrange um público bem maior, inclusive essas pessoas agora que estão recebendo as suas escrituras por intermédio dos projetos do More Legal e outros projetos de urbanização do município, que são as áreas verdes, elas também terão a isenção referida quando o prédio do seu imóvel não ultrapassar os 50 salários mínimos. Então hoje seriam cerca de 60 mil reais. Ela vem justamente corrigir uma situação na redação da lei e beneficiar mais pessoas. Eu vou colocar o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao diretor que faça a leitura da emenda e da justificativa ao projeto de lei 84/2022. Projeto de lei 084/2022 altera a redação do artigo 1º e 2º da Lei Municipal número 2833, de 14 de fevereiro de 2017 e da outras providências. Trata-se do projeto de lei que visa o incremento da arrecadação referente ao exercício fiscal de 2022, tendo em vista a situação de escassez de recursos financeiros enfrentadas pelos municípios. Dentre as vantagens para quem aderir ao programa estão: possibilitar aos inadimplentes a participação em licitações públicas e enquadramento em demais programas de incentivo, obter certidão negativa do município para fazer financiamentos imobiliários, vender ou comprar imóveis livres de débitos, além de não correr o risco de ter sua dívida encaminhada para execução judicial ou para protesto, o que acarretar maior dispêndio ao contribuinte, já que será acrescido de custas e honorários de emolumentos. Desta maneira, com a instituição do programa da recuperação, todos os créditos tributários municipais ganha o contribuinte, o qual contará com o desconto especial para ver seu débito quitado, e ganha o município, que aumentará a sua receita e poderá investir, por exemplo, em obras e serviços, além do poder judiciário que reduzirá o número de processos em andamento. Projeta-se que a renúncia de receita decorrente do incentivo concedido será compensada com a entrada de recurso por força de adesão ao programa, o que gerará, sobretudo, aumento na arrecadação. Diante do exposto, entende-se justificado o presente projeto de lei, ora submetiva apreciação, motivo pela qual se espera sua aprovação pelos nobres pares desse colendo Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 7 de outubro de 2022. Marcelo Ravanello, Prefeito Municipal. Eu coloco em discussão o projeto e passo a palavra à relatora Adriana Simone Zimmer. Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto de lei número 084/2022 altera a redação do artigo 1º e 2º da Lei Municipal número 2833, de 14 de fevereiro de 2017, e dá outras providências.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Arroio do Tigre, REFIS, destinado à regularização do crédito do município, proveniente de débitos de contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão de 100% sobre o valor dos juros e multa quando o pagamento do débito for efetuado até 31 de dezembro de 2022. Dessa maneira, com a instituição do Programa de Recuperação dos Créditos Tributários Municipais, ganha o contribuinte, o qual contará com desconto especial para ver seu débito quitado, e ganha o município, que aumentará a sua receita e poderá investir, por exemplo, em obras e serviço. Diante do exposto, peço a aprovação dos colegas vereadores. Mais alguma colocação com relação ao referido projeto? Eu vou tentar auxiliar só em uma questão com relação a esse projeto, vereador Adriano. Eu trabalho justamente na área aí no município e nós temos uma responsabilidade como gestores públicos e nós como vereadores de fazer entrar esses recursos que estão em atraso para a municipalidade. Até porque o próprio Tribunal de Contas ele cobra do seu gestor para que faça a cobrança. E nós temos muitas ações em andamento. E muitas pessoas vieram ao encontro do Executivo e pediram que visse alguma forma para fazer essa quitação, para fazer o desconto pelo menos dos juros e das multas. Vejam bem, nós não estamos retirando as correções. São nos juros e multas. Porque muitas pessoas podem estar pensando, poxa, mas e eu que pago em dia? Eu não estou sendo beneficiado pela presente lei. Na verdade, as pessoas que pagam em dia, elas têm um bônus de adimplemento. Elas ganham 15% de desconto e não estão pagando nenhum tipo de correção. Então, é uma forma de nós buscarmos os recursos que estão fora e é uma forma das pessoas saudarem. Ainda assim ficam as possibilidades de parcelamento em 48 vezes, essas sim acrescidas da correção e juros de 1%. Fica ainda a possibilidade para quem não tiver a possibilidade de acertar numa vez única, com um desconto de 100% na remissão dos juros e multas, ainda pode assim efetuar o pagamento, evitando assim transtornos e cobrança judicial. Seria isso aí, vereador. Coloco em votação o referido projeto. Quem for favorável, fica como está, e quem for contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao diretor que faça a leitura da emenda e da justificativa ao projeto 85/2022. Projeto de Lei 085/2022 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o município de Sobradinho, RS, e da outras providências. Justificativa. Encaminhamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei que objetiva a autorização para a celebração de convênio com o município de Sobradinho e da outras providências. O convênio que se trata, esta lei, visa o repasse mensal de valores por parte do município de Arroio do Tigre para o atendimento em regime de abrigo na Casa de Passagem São Nicolau de Sobradinho, para crianças ou adolescentes com idade entre 0 até 18 anos, incompletos, vítimas de violência ou abandono, cujo acolhimento institucional seja determinado pela autoridade judiciária. Essa medida se dá enquanto perdurar os atos de adequação e reforma da nova Casa de Passagem junto ao município de Arroio do Tigre, em conformidade com as exigências estabelecidas pelo Poder Judiciário e em consonância com a lei em vigência. Pelas razões apresentadas, solicitamos aos nobres vereadores que apreciem e aprovem o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 10 de outubro de 2022, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto, com a palavra a relatora Hélia.
Senhor presidente, colegas vereadores, então, sobre o projeto 85 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar convênio com o município de Sobradinho para atendimento em regime de abrigo na Casa de Passagem São Nicolau para crianças e adolescentes com idade de 0 a 18 anos, que se encontram em medidas protetivas. Esse convênio será por 12 meses, podendo ser renovado para mais 12, conforme a necessidade do município. Esta medida se dá pelo fato da reforma e adequação da nossa Casa de Passagem Vossa Cecília aqui de Arroio do Tigre, observando também as exigências estabelecidas pelo Poder Judiciário. Esse convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo pelas partes interessadas, dependendo do interesse de cada um. Então, esse projeto, nada mais nada é um convênio com o município de Sobradinho para abrigar as nossas crianças e adolescentes por um período em que a nossa casa está de reforma, adequações da Casa Vó Cecília. Seria isso, senhor presidente. Mediante o exposto, peço a aprovação do projeto 085. Mais alguma colocação em relação ao projeto 85? Não havendo colocações, eu coloco o projeto em votação. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa e da justificativa ao projeto de lei 86/2022. Projeto de Lei 86/2022 cria o Conselho Municipal de Política Cultural de Arroio do Tigre e da outras providências. Justificativa. Encaminhamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei que tem intuito de instituir o Conselho Municipal de Política Cultural e da outras providências. Tal regulamentação é de suma importância para os munícipes, tendo em vista o recebimento de recursos oriundos do Ministério da Cultura para a implementação de práticas e atividades que darão inúmeros benefícios para o município. Assim, certos de seu interesse em prol da comunidade, é que aguardamos a análise e aprovação do mesmo. Pelas razões apresentadas, solicitamos aos nobres vereadores que apreciem e aprovem o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 13 de outubro de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o referido projeto. Passa a palavra ao relator Thiago Fabiano Bertolo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto de lei número 086/2022 cria o Conselho Municipal de Política Cultural de Arroio do Tigre. É necessária a criação dessa lei para que o município se adeque e consiga acessar o dinheiro, que, em outras palavras, a gente diz o dinheiro, o investimento, que a Secretaria da Cultura, o Ministério da Cultura, tem disponível para que os municípios invistam em festas, em programas culturais, e que, com certeza, esse projeto que traz o Conselho Municipal de Política Cultural, além de ter um representante, 5 representantes da sociedade civil, mais 5 representantes, então, do Executivo, ele vai tratar sobre trazer mais projetos, mais benefícios para a cultura no nosso município. Todo mundo aí se queixa, então, que tem pouco evento cultural no município. Com a criação desse conselho, estamos colocando o município dentro da lei e com a possibilidade de acessar esses recursos no Ministério da Cultura, para a implementação de práticas e atividades que trarão inúmeros benefícios para o nosso município. Com certeza sou favorável ao projeto e peço a aprovação dos demais colegas vereadores. Mais alguma colocação em relação ao projeto? Não havendo colocações, está em votação o projeto 86. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicita ao diretor que faça a leitura da ementa da justificativa ao projeto de lei 87/2022.
Projeto de Lei 087/2022 autoriza a contratação emergencial de profissional médico para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Justificativa. O presente projeto de lei visa autorização legislativa em caráter de urgência com o objetivo de suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no que se refere à contratação emergencial de um médico com carga horária 20 horas semanais, pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A contratação de um médico será dada de forma imediata, sem processo seletivo simplificado, considerando a necessidade de dar continuidade ao serviço público, o qual não poderá ficar desassistido enquanto tramitação legal de um processo seletivo. Tal medida se dá em virtude do que o processo seletivo simplificado, edital número 001/2022, realizado pela Objetiva Concursos, os médicos aprovados foram, em primeiro lugar, a médica Mariana Machado do Nascimento, que no presente momento encontra-se em licença maternidade. Em segundo lugar, o aprovado Gustavo Nogueira solicitou sua exoneração do cargo junto ao município, ficando a administração pública carente desse profissional. O profissional irá compor a equipe do posto de saúde sede, em especial para prestar assistência médica, examinando e avaliando os pacientes no sentido de prevenir agravos, preservar ou recuperar a saúde, visto que a demanda para o atendimento é grande. Essa contratação está prevista na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 9, nos seguintes termos: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Na certeza de que vossas senhorias apreciarão e aprovarão esse projeto de lei, desde já agradecemos e apresentamos nossos votos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 21 de outubro de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto 87/2022. Passo a palavra ao relator Rogério Maierhofer. Senhor presidente, nobres colegas, o projeto de lei 87/2022, então, pede autorização legislativa para a contratação de profissional médico para atender a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde. Então, tendo em vista o caráter de urgência solicitado através de ofício a esta Casa Legislativa pelo Poder Executivo e ora incluído na ordem do dia, considerando também o princípio da continuidade dos serviços públicos e demonstrado pelo Executivo o caráter emergencial, temporário e excepcional de interesse público, para contratar então de forma imediata um médico com carga horária de 20 horas, sem processo seletivo, obedecidas as disposições então do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Nesse sentido, peço a aprovação do presente projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Mais uma colocação com relação ao projeto 87. Não havendo colocações, coloco em votação o projeto de lei 87/2022. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Abro espaço para as explicações pessoais. Convido o vereador Tiago Bertolo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, demais colegas vereadores, uma boa noite a todos. As pessoas que nos assistem de suas casas, pelas redes sociais, a imprensa escrita e falada, Rádio Gazeta, Rádio Geração, Rádio Sobradinho aqui presente. É muito importante a presença de vocês nas reuniões das câmaras de vereadores, para levar também um pouquinho do nosso trabalho para o conhecimento da população, já que nem todos conseguem assistir às sessões. Um abraço para o Baitaca, nosso sempre vereador, o Baitaca, que sempre está presente aqui. Um abraço para o Chico dos Santos, secretário de obras. Depois vamos ter uma lista, e cada vereador tem uma lista para entregar para o Chico, então, de pedidos
que a gente sempre recebe da nossa população. Um abraço para a Nina, também aqui presente, esposa do Carlinhos. O que me traz essa tribuna hoje são dois assuntos muito importantes. Um deles, para descontrair um pouco, né, que voltamos à Série A, Baitaca. Então estamos na Série A novamente, o Grêmio voltou para a Série A, isso é muito importante. Mas tem uma coisa mais importante que vai mexer com a nossa vida toda no próximo domingo, que são as eleições. Então, chegamos no momento crucial do segundo turno, onde a gente não pode mais ou não escolher entre o Lula ou não escolher entre o Bolsonaro. Não temos outras opções, então a gente tem que definir onde nós iremos votar. E eu tenho certeza que nós, arroio-tigrenses, gaúchos e brasileiros, nós queremos o melhor para o nosso país. No primeiro turno, confesso que não votei em nenhum dos dois candidatos, porque queria ouvir propostas, e eu só ouvia brigas quando tinha os debates entre os dois candidatos. A gente não teve o prazer de ver um debate com propostas. Já no segundo turno, aconteceram 2 ou 3 debates, um com a presença dos dois candidatos, que foi bastante esclarecedor para quem tinha ainda alguma dúvida do que é o melhor para o nosso país. E agora esse último debate na SBT, que não teve a presença do candidato do PT, que para nós é uma pena, porque queríamos ouvir dele explicações sobre tudo que nós sabemos que houve na administração do PT naqueles 16 anos. Então, jamais votarei em candidato que tem processo de corrupção. Cobramos aqui do nosso prefeito, dos nossos ex-prefeitos, que eles mantenham uma linha, que eles mantenham um respeito, e que a nossa população cobra é que o nosso representante seja correto, que ele seja honesto. Infelizmente, o Lula ou a turma dele, na época, não foram assim com o nosso país. E mesmo não gostando, eu acho que não só eu, mas grande parte da população, não gostando do jeito que o Bolsonaro se refere, quando ele tem o uso da palavra, com algumas palavras ríspidas, alguns palavrões, ainda neste momento, e é muito importante a gente frisar isso, que é uma eleição que nós temos que escolher o melhor para o nosso país. E ainda hoje o Bolsonaro é o melhor. Por quê? Não porque eu sou vereador, sou presidente do MDB de Arroio do Tigre, que eu estou pedindo voto para o 22, para o Bolsonaro. Eu peço voto para o Bolsonaro porque eu sou plantador de fumo. Meu pai foi plantador de fumo, meu avô foi plantador de fumo. E o Lula, quando presidente, ele assinou a Convenção Quadro. E se o governo do PT tivesse segmento, ou quem sabe voltasse ao governo agora, até 2030, a plantação de fumo no Brasil era para ser terminada, erradicada. Ou seja, o que sustentou o meu avô, sustentou o meu pai, sustenta eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, em 2030 pode não existir mais. Vocês imaginem para o Arroio do Tigre tirar a questão do fumo daqui. Temos o prazer de dizer agora que está tendo outras culturas que talvez dê para sobreviver. Hoje o ovo vale bastante, a carne vale bastante, a soja vale bastante, nosso feijão voltou a valer bastante. Vocês acham que não tem nada a ver com o governo que está lá? Vocês lembram quanto que valia o saco de soja quando o Lula era presidente? Na faixa de R$40. Hoje nós estamos na faixa de R$200. Subiu as coisas no mercado, realmente subiu. O salário mínimo não acompanhou, realmente não acompanhou. Essa é uma falha do nosso presidente. Mas eu acho que interromper um projeto no meio é um erro. Tanto para o nosso município aqui, vocês são provas que foi bom o segmento da administração que estava, porque temos hoje estrada melhores, a nossa saúde está melhorando aos poucos. Por que nós cortar no meio o projeto que o governo Bolsonaro está trazendo? Quem produz, quem trabalha está sendo muito valorizado. A nossa fábrica que tanto ajuda as pessoas mais carentes aqui da nossa cidade, a nossa fábrica que no tempo do Lula pagava menos de R$1.000 por mês, e me cobrem se não é verdade,
E hoje o salário da fábrica é quase 1.600. Subiu as coisas no mercado, realmente subiu. Mas entramos em um momento em que o Brasil talvez seja o produtor que o mundo precise. E quanto mais nós conseguirmos produzir, mais valor vai ter o nosso produto. O pessoal fala, o pessoal do agronegócio é favorável ao Bolsonaro porque eles estão ficando ricos. Agro é tudo, gente. O nosso ovo. Aquelas 2, 3 dúzias de ovos que sobravam lá. Que antigamente a gente dava para os porcos, porque trazer na cidade para vender a 50 centavos a dúzia não valia a pena. Hoje tu estás trazendo na cidade para vender a 7, 8, 9, quem sabe 10 reais. Então, tem esses 2 pontos que a gente tem que cuidar. É uma eleição que nós não podemos deixar quem é contra o fumo voltar, sem falar na corrupção. Se nós formos falar em corrupção, nós ficamos até amanhã aqui falando, e não é nosso objetivo. Eu não vou falar quem roubou, quem deixou de roubar, quem pegou isso, quem fez aquilo, porque existem laranjas podres em todos os partidos. Dentro do meu partido tem pessoas que eu não concordo com a posição deles, mas a grande maioria são pessoas boas. Dentro de todos os partidos tem pessoas boas, tem pessoas que trabalham para fazer uma política do bem. Então não vamos falar em corrupção aqui. Vamos falar em valorização do produto e vamos falar do risco de o tabaco terminar. Vocês imaginam para nós que moramos lá no interior, naquelas nossas terras dobradas, que a única cultura que ainda te dá o sustento, naquelas 5, 6 hectares de terra que tu tem lá é o fumo. Tu imagina tu ser proibido de plantar fumo. Pior de tudo, né? Querem proibir o fumo e talvez liberar a maconha. Que talvez... Vocês que já têm filhos, eu não posso falar sobre isso, mas eu fico imaginando. Vocês imaginam daqui 2, 3 anos, nós temos a liberação da maconha aqui. Quanto difícil que é para nós, quando a gente tem um amigo que procura por esse lado, que usa drogas e tal, como é difícil para a gente conviver. Vocês imaginem se for liberado isso. Se agora que é escondido tem um uso enorme dessas coisas, vocês imaginam com a liberação. Então, eu não voto no Lula por quê? Porque ele é contra o fumo. Vamos fazer só isso, vamos falar só isso. A gente vive em um mundo tão pequenininho aqui no Arroio do Tigre, que esse pequeno detalhe de erradicar a produção de tabaco pode prejudicar todo mundo. Aí não vai prejudicar nós lá na agricultura apenas. Se nós não tiver o fumo, o comércio aqui para. A nossa cidade ela é totalmente dependente do rural. E infelizmente o soja ainda não dá para plantar em todas as nossas áreas. Então nem todos nós aqui, ou uma boa parte de nós aqui, não pode plantar soja, porque além de poucas, são áreas pequenas, além de pouca terra, a nossa terra é dobrada. Então, quem é plantador de fumo, se pensar um pouquinho, jamais vota no PT. Mas, voltando a falar em corrupção, o meu voto para presidente é 22 por essa parte. Então, é uma eleição que nós temos que escolher 2 lados. Eu não sou fã do Bolsonaro, muito menos fã do Lula. Se tivesse uma terceira opção... Tanto é que no primeiro turno eu fui numa terceira opção, eu escolheria a outra opção. Mas para o Estado aqui, usando o exemplo do nosso município, não vamos interromper um projeto no meio. Não podemos deixar um projeto que... Aí vocês vão me dizer o que o Eduardo Leite fez para a nossa região. Hoje à tarde eu tive uma conversa com uma pessoa e ela me pediu... Me dá 3 motivos para mim votar no Eduardo Leite. Eu disse, eu vou te dar 3 motivos que são próximos à tua casa. Um dos motivos é o asfalto Lagoa Bonita, Passa 7, que está em fase de término agora. O outro motivo aqui é o calçamento da Vila Amor e a ciclovia, que está em fase de construção. O calçamento que vai em direção ao Santana é obra do Eduardo Leite. Vocês podem vir aqui na prefeitura, o Marciano vai ter o maior prazer em mostrar para vocês que são 800 mil que vieram do pavimento. E todo mundo aqui reclamava da estrada Jacuizinho, Salto do Jacuí, Campos Borges, que dava para assar carne a cada metro de asfalto porque tinha uma panela lá. Se vocês forem hoje para lá, vocês vão ver que está todo recapeado. Fora as obras que tem aqui de Candelária
a Porto Alegre. Quantos minutos vocês ficam parados no asfalto quando vocês estão viajando porque tem obras no asfalto? Teve erros, sim, mas o nosso estado tinha um grande problema que começou a ser resolvido com o Sartori, está sendo encaminhado ao Corredor do Leite e não pode ser interrompido. Então, meu voto para governador é 45 e confio no trabalho que tem sido feito. E meu voto para governo hoje, para presidente, é no 22, porque eu sou plantador de fumo e eu não posso ficar sem essa cultura. O nosso município, a nossa região e o nosso estado jamais pode abandonar a cultura do fumo. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Eu convido a se manifestar na tribuna o vereador Carlinhos da Silva. Senhor presidente, demais colegas, imprensa escrita e falada, em nome do nosso secretário de Agricultura e Obras, Chico dos Santos, cumprimento os demais e a quem nos assiste de suas residências pelas redes sociais. Voltando a essa tribuna, então, para falar das eleições, né? Não poderia ser diferente, e quero ressaltar aqui os votos da nossa região e agradecer a todas aquelas pessoas que votaram nos deputados que trazem recurso para o nosso município e para a nossa região. Parabenizá-los por olhar exatamente para aquelas pessoas que estão preocupadas com a nossa região, né? E não é uma crítica para quem votou em deputados que muitos nem conhecem Arroio do Tigre, mas sim que eles repensem seu voto, né? Porque 155 deputados federais fizeram voto em Arroio do Tigre. 197 deputados estaduais fizeram voto em Arroio do Tigre. Isso é um absurdo. Onde nós temos uma mão cheia, no máximo meia dúzia e um pouco mais de deputados que trazem recurso aqui. Então não é crítica, mas nós somos cobrados como vereador para buscar recursos para a nossa região e nós precisamos de apoio da nossa população. Então nós temos que olhar sim para esses deputados que estão trazendo recurso aqui, porque quando nós ir visitá-los para pedir emendas, eles olham para nós com confiança que podem investir aqui, né? E ter esperança de ser retribuído também. Então não é uma crítica, mas sim pedir para que de agora em diante a população comece a olhar para seus políticos, né? Com interesse para um todo e não só para si. E aí vem de encontro, colega Tiago, também nas eleições federais, né, para os nossos candidatos à presidência. E se tu for olhar, tu já citasse aqui a questão do tabaco, né, na nossa região. Na região Centro-Serra, só 3 municípios o Bolsonaro ganhou a eleição. Nos demais, todos o PT ganhou a eleição. O PT, o candidato do PT que assinou a Convenção Quadro, que era para acabar com o tabaco até 2030. Como bem tu disseste, se tivesse seguido no governo, com certeza já teria acontecido isso. E aí vai ter um outro que vai vir criticar e dizer: vocês estão mentindo, como eu já ouvi muito por aí. Ninguém está mentindo, não. Isso aqui foi divulgado em toda a imprensa, eles mesmos do PT tiveram a coragem de divulgar. E para quem financia no banco hoje, se ainda não financiou, é só ir lá e faz um pedido então de financiamento para plantar fumo. E daí me responde se é verdade ou não. Hoje, se tu fizer um galpão, tu não pode dizer que vai nem guardar um fardo de fumo dentro, que tu não ganha o financiamento. E aí, quem está mentindo então? A questão de corrupção, Tiago, é uma palavra que inventaram para não ficar tão feio por sem vergonha. É ladrão mesmo. É ladrão mesmo. E eu digo que é ladrão, e tem muita gente que tem medo de chamar hoje ele de ladrão, porque ele botou gente
em cargos superiores no país para salvar ele, né? E não é eu que estou chamando ele de ladrão. São pessoas que estão ligadas ao Lula que chamaram ele de ladrão. Foi a justiça brasileira que comprovou que ele foi ladrão, né? Ele foi julgado em 3 instâncias e foi condenado. Nem o próprio STF que absolveu, não. O STF liberou ele para concorrer às eleições. Nem eles disseram que ele é inocente, né? Os próprios candidatos que estão com o Lula hoje apoiando falaram em todos os debates e todas as lives nas redes sociais que ele era ladrão. Ciro Gomes, por exemplo, Ciro Gomes enchia a boca e estufava o peito para chamar ele de ladrão e que conhecia ele como a palma da mão dele. Não é eu que estou chamando ele de ladrão. Foi esse pessoal todo que chamou. O Ciro Gomes, inclusive, falam que o Lula é dos pobres. O Ciro Gomes mesmo apresentou números que o PT, na era PT, Lula, os bancos, a instituição financeira, arrecadaram 4 trilhões. Eu vou repetir, 4 trilhões. Enquanto a população brasileira foi beneficiada com 300 bilhões. Então, de quem mesmo que o Lula apoia? É o pobre ou o rico? Então, a nossa gente tem que começar a abrir os olhos. Não é nós que estamos chamando o Lula de ladrão, de corrupto, ou seja lá o que for. É quem apoia ele. A própria vice, que é mais grave ainda, a vice da Simone Tebet, a tua candidata, Tiago, né? Essa chamou ele pior, chamou ele de assassino. Todo mundo sabe que ela chamou ele de assassino, a vice da Simone Tebet, né? E isso aí não é eu que estou falando, foi eles que falaram. Isso aconteceu, ficou bem claro em debate, inclusive, na televisão. Então ninguém está inventando nada. O Brasil inteiro acompanhou toda a era PT, toda a sujeirama que fizeram. E nós não queremos mais isso para o nosso país. Eu votei no Lula a primeira vez. E se arrependimento matasse, com certeza eu não estaria falando aqui com vocês, né? Então, assim, gente, temos ainda esperança que o povo brasileiro reveie os seus conceitos, os seus votos, como repensa um pouco, diferente do primeiro turno. E aí nós temos que chamar um público aqui. Senhor presidente, vou passar um pouquinho do tempo, porque eu acho que nós temos que, ou nós falamos agora, ou nós não teremos mais chance de falar aqui. Todo mundo está vendo a censura que está acontecendo, inclusive na mídia. Então, se nós não falar agora, provavelmente, se essa gente entrar de volta lá no poder, nós nunca mais vamos poder falar. Então, quero já dizer que eu vou passar um pouco do tempo, porque nós temos que fazer um chamamento para o povo brasileiro. E aqui eu quero chamar principalmente aqueles que não foram votar, aqueles que anularam o voto, aqueles que votaram em branco. Essas pessoas são as que vão fazer a diferença. Essas pessoas têm a obrigação de votar. Porque não vai ser só 4 anos. Se vocês não votarem agora, se esses caras entrarem no poder, vocês não vão tirar mais eles de lá. Daí 4 anos não adianta ir votar mais, porque vocês não vão ter mais condição. Todo mundo sabe que se o PT voltar, a esquerda voltar, aonde eles vão para o poder, eles não saem mais. Eles só saíram daqui porque não acreditavam que um louco, como chama o Bolsonaro, faria a quantia de voto que fez. Senão, com certeza, ele estaria no poder. Então, nós temos que pedir para esse eleitor, que não foi votar, que achou que não precisava, nossos aposentados, que muitos não foram votar, que vão votar. Vão votar porque seus netos, seus filhos, podem ter um país fracassado, um caos para viver depois. E vocês têm que ajudar essa juventude, né, essas crianças, que têm um futuro melhor para eles. Importante ressaltar aqui que falam muito da questão do Bolsonaro, que é muito bocudo, que não sei o quê, que fala bobagem. Eu prefiro um cara falando M
do que um roubando. Então, nós não temos em situação ou condições de escolher quem é o bonzinho, né? Quem fala bonito. Nós temos numa situação de escolher o que é melhor para o nosso país. Então vamos pensar bem. Não adianta porque o Bolsonaro fala alguns palavrões e nós votar num cara que pode nos destruir lá na frente. Tem muitas pessoas que falam também: eu voto no Lula porque ele é o pai dos pobres. E é verdade. A única coisa que essas pessoas estão falando, a verdade é isso. Ele é o pai dos pobres, sim. Porque ele sempre vai ser pai dos pobres. A única família que eu vi ficar rica com o PT foi a família deles. Quase 20 anos ficaram no poder. Esses que estão falando hoje que é o pai dos pobres, continuaram pobre. Se tivesse ficado rico na era PT, com certeza estariam votando no Bolsonaro agora, né? Porque o Bolsonaro é candidato dos ricos. Então, gente, quando fala que vai votar no Lula porque é dos pobres e o Bolsonaro é dos ricos, olha para o seu patrão e não olha para ti, pense uma coisa, que se você está certo, o Lula vai quebrar com o teu patrão e o teu patrão vai ficar igual você. E quando ficar igual você, quem vai te pagar o teu salário, onde tu vai trabalhar? Então está na hora de vocês parar de ir atrás da conversa desses sem vergonhas e analisar um pouco. É isso mesmo que o PT quer fazer. É quebrar todo mundo, ficar todo mundo igual, dependente do governo deles. Então, se nós não tiver o nosso patrão, não tiver o rico, que nem falam, nós também não sobrevivemos. Então, é importante que nós pensamos isso. A questão do tabaco, Tiago, voltando, é uma coincidência, né? A nossa região aqui, extremamente, né? O carro-chefe é o tabaco, aqui na nossa região, e a maioria votou no PT. Eu espero, sinceramente, que eles reveem isso, né? E é uma coincidência, né? Terminar com o tabaco e liberar a maconha. Talvez muita gente vai ficar feliz depois, né? Que ficam xingando nós, quando nós estamos falando isso aí, vai ficar muito feliz depois de ver, em vez de uma lavoura de fumo na sua propriedade, uma lavoura de maconha. Imagina, né? Em vez de negociar com as fumageiras de fumo, negocia com o traficante. O traficante vai estar no seu pátio lá negociando, comprando a droga. O seu filho não vai precisar bater mais no pai e na mãe para pegar dinheiro para comprar droga. Ele vai ter na lavoura dele. Gente, vamos acordar porque senão vai ser tarde demais. É por isso que eu disse, nós temos que falar agora. Se nós não falar agora, nós vamos ser calados para sempre. Todo mundo está vendo aí nas redes sociais, porque a TV não mostra. Os caras censurando até canal de televisão. Isso é um absurdo. Isso que o presidente é a oposição deles, tu imagina eles no poder? Aí tem gente faceiro, hoje a maior alegria deles quando censuram um apoiador do Bolsonaro. Mas eles sabem que lá na frente eles vão ser os próximos. Eles não estão nem imaginando isso, né? Então, quero pedir para aquele que não votou mais uma vez, que não foi votar, que anulou o voto, que votou em branco, que por favor, vá votar. Escolhe o que é melhor dos dois. Esqueçam a pessoa, esqueçam as palavras ríspidas e votem no que é melhor para o Brasil, né? E é vocês que vão mudar. Aquela pessoa que vota no Bolsonaro, aliás, no PT por ideologia, que briga com o mundo inteiro por causa do Lula, pai Lula, né, fazendo L, o Lzinho, né, do pai Lula, essa aí nós não vamos convencer. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem para eles também. Que pense bem. Porque você, eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, amigos meus, inclusive parentes, que são assim. Votam no Lula e não adianta. Mas pensam bem, porque você é família de bem, é um cidadão de bem, ensinou seu filho com maior educação, deu a maior educação, o maior respeito para ele.
e que lá na frente o teu próprio filho pode te cobrar, que tu ensinou tudo certo para ele e votou numas pessoas que faz tudo errado. Então pense bem, porque a partir do dia 1º de novembro pode ser o começo do fim. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo nenhum outro vereador inscrito para a tribuna, eu marco a próxima sessão ordinária para o dia 7 de novembro, portanto às 18 horas, segunda-feira. E encerro esta sessão em nome de Deus.